Eu vou começar sendo bem sincera com vocês. Ninguém precisa de um salvador. Todo o poder que você necessita para mudar uma situação, para se sentir melhor, já está dentro de você. Isso a física quântica explica, isso até a própria Bíblia já fala. Mas existem pessoas que já trilharam um caminho árduo e hoje, através da experiência que tiveram, podem entregar alguns atalhos para facilitar quem está na busca do despertar e do desenvolvimento pessoal. De alguns anos para cá, depois que se facilitou o acesso à informação através da internet, surgiram muitos nomes relacionados a técnicas aqui no Brasil, muitos mestres espirituais, muitos estudiosos, que colecionam seguidores e discípulos, se tornaram verdadeiras referências das técnicas que eles ensinam e em nome do que eles falam. Grandes nomes como Hélio Couto, Elaine Ourives, Beth Russo, Américo Barbosa, cada um com uma técnica milagrosa diferente. E por muito tempo, nessa minha busca, nessa minha jornada, eu me questionava quais dessas técnicas eram as certas, qual realmente funcionava e como eles chegaram a atingir esse hype, sendo que algumas técnicas tinham nomes diferentes e pareciam ser diferentes. Então começou a minha busca em estudar de uma maneira mais profunda cada um deles, saber da história, como eles atingiram esse conhecimento, se realmente criaram ou não, porque eu ouço muito na internet, não estou falando só desses nomes que eu citei anteriormente, mas várias pessoas dizendo assim, o método que eu criei, a minha técnica exclusiva, compreenderam? E isso me causava uma certa estranheza, porque afinal de contas, até ali, o que eu havia estudado é de que tudo gira em torno da mesma coisa, sempre parte do mesmo princípio. Então, como tantas pessoas criaram tantas coisas diferentes? Por isso eu selecionei hoje para conversar com vocês a respeito de alguns nomes de pessoas que eu realmente sigo, que eu testei e aprovei as metodologias que eles ensinam e como eu cheguei nessa conclusão de que de fato é válido e real o que eles falam. E no final da análise de cada nome deles, eu vou contar para vocês exatamente o resultado que eu tive com cada técnica, se eu parei de trabalhar com essa técnica e se eu continuei, por que eu continuei. Mas é sempre importante levar em consideração um discernimento espiritual. Por quê? Cada pessoa é singular, cada um tem uma linguagem, cada um tem uma história. Então é natural que você se conecte com algumas coisas com um tom de voz, com um tipo de linguagem e com outros não. Não significa que essa outra linguagem, esse outro tom de voz, esse outro mestre não seja válido. Não significa que ele seja um mentiroso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por isso que é importante o autoconhecimento e o discernimento espiritual. E vamos sempre lembrar que seguir alguém cegamente é perigoso. É preciso você filtrar com o teu coração e com a tua mente todas as informações que você recebe. Porque eu repito, tudo já está dentro de você. Você já tem o teu propósito. E o que se conecta a você pode tanto ser um sinal de expansão para você alcançar o teu propósito de vida, como pode ser um alerta de crenças sabotadoras, da sua mente trazendo à tona o que está preso ali no inconsciente que está travando a tua vida. Por isso o autoconhecimento é tão importante, até para você escolher quem você vai seguir. Pode até levar em consideração aquele ditado espiritualista que fala assim que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Ou se quiser uma base um pouco mais científica, entenda que a neuroplasticidade moda o teu cérebro de acordo com o teu ambiente, incluindo as pessoas. Ou seja, se você se aproxima, se você ouve alguém falando algo que te conecta de alguma forma, teu cérebro vai se moldar ali e entender que é uma coisa boa para você. Vamos aos nomes então. Eu vou começar de cara falando sobre a Beth Russo e o Ho'oponopono mágico, porque foi a prática dela que me inspirou me melhorar e buscar melhor o meu despertar. Através do Ho'oponopono mágico, através das técnicas dela, dos cursos dela. Eu já fiz relatos aqui no canal, se você ainda não viu, são os primeiros vídeos. Então, o que inicialmente me conectou com a Beth Russo foi que em todos os vídeos dela, ela falava que você só precisa fazer. Era simples, era rápido. Ela falava tanto em vídeos curtos quanto nos vídeos do YouTube. E outra coisa, a técnica do Ho'oponopono mágico dela, para mulheres, para homens, para dinheiro e para prosperidade, tá de forma gratuita no YouTube. Então já foi mais um ponto que me aproximou dela. Ou seja, funciona de qualquer forma. Se você não consegue fazer sozinho, ela te ajuda a fazer. Você não é obrigado a adquirir o produto dela para a técnica funcionar para você.
Isso pra mim trouxe muita veracidade. Fora a penca de comentários que tem lá no vídeo dela, de relatos e coisas boas que aconteceram com todo mundo. Eu fui assistindo os vídeos e fui vendo a quantidade de pessoas que estavam se dando bem com aquilo. Tanto que o Ho'oponopono pra mim é um banho, ou seja, é todo dia. Tomou banho hoje, fez Ho'oponopono hoje, amanhã de novo. Eu não fico sem. E se acontece de algum dia eu atrasar ou não conseguir fazer a técnica toda, eu me sinto em dívida, inclusive. Eu preciso fazer Ho'oponopono todo dia para me sentir plena. E logo no começo, quando o Ho'oponopono já tinha operado alguns milagres na minha vida, quando eu já estava realizando a prática com um pouco mais de fluidez, em um dos vídeos da Beth, eu escutei a expressão reprogramação mental, reprogramar a mente. E decidi procurar no YouTube algo relacionado, informações de outras pessoas. Porque já fazia alguns meses que eu tava ali só com a Beth, daí ela todo dia falando na minha cabeça também, eu pensei, deve ter alguma outra pessoa também que fale sobre, né? Vamos dar uma mudada. E coloquei na busca do YouTube reprogramação mental. Nisso aparece o primeiro vídeo pra mim, uma entrevista de Elaine Eurives com o Joel J. Mas eu achei interessante porque visualmente a Elaine é uma Barbie. A Elaine não parece uma mestra budista, estudante de física quântica, cientista, sei lá o quê. A Elaine, ela é um arquétipo de um mulherão, sabe? Loira, cabelo comprido, aquela coisa toda linda, maravilhosa. E eu achei interessante isso, eu fui assistir. Porque olhando de cara, eu pensei assim, é uma socialite, né? Nasceu rica, agora tá querendo ensinar alguma coisa para as pessoas, mas vamos ver. Ó, já fui com o julgamento acionado, né? Comecei a assistir a entrevista dela com o Joel J, onde ela conta a experiência dela de ter passado necessidade com as crianças dela, de ter ido à falência e tudo mais, até que ela conheceu algumas informações, foi estudando, foi canalizando, foi melhorando, conseguiu curar o filho dela, conseguiu sair das dificuldades financeiras e criou o próprio método. Só que, nesse vídeo em específico, eu não me conectei com a Elaine. Eu achei ela arrogante e não busquei mais. Continuei procurando outras coisas, continuei vivendo a minha vida, até que apareceu a Elaine de novo pra mim no YouTube. E eu tive um entendimento na hora que foi o seguinte: se o que ela falou, se a maneira como ela falou me causou irritação, me causou algo negativo, é certo que essa irritação, que esse algo negativo tá dentro de mim. Então eu vou limpar. Fiz Ho'oponopono para aquele sentimento que eu tinha e insisti, fui assistir de novo a entrevista dela com o Joel J. E fui buscando outros vídeos dela, entrei no canal dela e comecei a entender sobre a técnica que ela aplicava, que é a técnica Hertz. Vi que ela fazia eventos presenciais, que já estava muito grande aí dentro do desenvolvimento pessoal. Então, eu não criei uma conexão tão amorosa com a Elaine como eu criei com a Beth Russo. Só que eu testei a técnica dela. E foi uma coisa muito louca quando aconteceu. Porque, de novo, ela disponibiliza a técnica de forma gratuita no YouTube. Isso pra mim é uma coisa fantástica. As informações estão ali. Então eu achei uma sacada muito fantástica, porque o curso dela é um curso de um valor um pouco maior. Então, assim, se você faz a técnica que tem de graça no YouTube, você começa a manifestar as coisas um pouco mais rápido e vai conseguir pagar o curso pago dela. Foi uma sacada de gênio que ela teve. Mais um motivo para continuar seguindo, e vez ou outra eu aplico também. Fiz o Holocine, que também é um treinamento de dias gratuito que ela disponibiliza antes do Holo Cocriação, onde ela entrega muito material gratuito para você ir se desenvolvendo. Eu acho isso fantástico. E comprei um dos kits que ela tinha, um kit de desbloqueio ou algo assim, também a tríade dos livros dela, que são livros maravilhosos. Ela fala muito sobre ciência e espiritualidade nos materiais dela. Então permaneceu na minha vida a Elaine Eurives por conta disso também. E eu manifestei coisas muito legais e muito rápidas também, através da técnica da Elaine. Seguindo aqui com a lista dos mestres, e o porquê que eu continuo seguindo eles, eu vou tocar num ponto muito frágil para mim, que é o professor Hélio Couto. Durante essa minha busca, mesmo no início do meu despertar, no início desse meu trabalho de consciência, apareciam alguns vídeos do professor Hélio Couto, e ele sempre com uns cortes muito rápidos, assim, com umas falas muito relevantes em pouco tempo. E eu comecei a pesquisar um pouco sobre ele, alguns relatos de pessoas e tudo mais, e fui no Spotify tentar procurar algum podcast dele falando. Não existe. Hélio Couto não dá entrevista. Mas no Spotify tinha ali os áudios de reprogramação mental do Hélio Couto, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu não precisava praticar. Eu colocava o áudio e eu dormia. Tem para prosperidade, para poder infinito, para alegria, para diversas coisas. Gratuitamente no Spotify. Então você consegue até programar o tempo que você quer ouvir
deixa ali até o final do episódio. Com certeza você vai estar dormindo, se for à noite, né? E se for durante o dia, você vai dormir no meio da técnica. Assim, ó, eu nunca consegui ficar acordada. Inclusive, eu fiz o teste uma vez de ouvir durante o dia. Eu não consigo me lembrar. Um quarto do áudio em diante eu não consigo me lembrar. Porque aquilo já entra no teu inconsciente, ele só vai trabalhando. Tem alguns áudios muito específicos que você tem que ouvir de fone, porque é pra cada região do cérebro entra uma coisa. É muito louco. Eu ainda não sou ressonante, ainda não chegou o meu momento, mas eu estou em processo. Para você conseguir fazer ressonância harmônica, que é o trabalho do professor Hélio Couto, você tem que adquirir um conhecimento X, que é o Caminho das Palestras 1, são 80 palestras, algumas com 3 horas, algumas com 2 horas. O Caminho das Palestras 3, que é mais ou menos a mesma quantidade, e precisa ler o livro dele, junto com a doutora Amabel, Mentes Informadas. Esse livro ele entrega em formato de e-book também, se você fizer o cadastro no site. Caminho das Palestras é muito barato, tanto o 1 quanto o 3. Então não é nenhum tipo de venda casada, são informações que você precisa ter antes de adquirir a ressonância harmônica. Então eu ainda estou no caminho. E por último, mas não menos importante, tem o senhor Américo Barbosa, que ele fala da chama violeta de Saint Germain. Eu vi alguns cortes dele no YouTube, no TikTok, falando sobre a chama violeta, e eu achei muito interessante o tom de voz que ele fala e a certeza que ele tem do que ele está falando. Mas principalmente, o que me fez praticar a meditação da chama violeta, que o Américo Barbosa falou, foi uma frase que ele disse que se conecta com todos os outros mestres que eu falei aqui no vídeo e alguns outros que eu também estou seguindo e estou conhecendo, que eles falam o seguinte: você não precisa acreditar, você só precisa fazer. E isso me ganha muito, muito, muito. A Beth Russo fala sobre isso, sem bater muito na tecla, mas ela diz, é só praticar, você só precisa fazer. Se você não quer fazer, é só ouvir, e ela deixa gratuito. A Elaine Orives fala, daquele jeitão dela, mas ela fala assim, não acredita no que eu tô falando, só faz o que eu tô dizendo. Real. Professor Hélio Couto, da mesma forma, ele simplifica muito, ele fala, é só isso que você tem que fazer. Você só vai fazer isso, vai quebrar o paradigma e acabou. E essa frase, de uma forma muito amorosa, o professor Américo Barbosa disse no Lean Podcast, se eu não estou enganada, e ele fala com tanta propriedade, com tanto amor, com tanto carinho, ele diz assim, não acredita em nada do que eu digo, só faz o teste. Não é para você acreditar em mim. Faz o teste e depois você me fala. A meditação da chama violeta também tá gratuita no Spotify. Tá, Júlia, mas qual que é o seu preferido? Eu amo todos. Mas o Ho'oponopono mágico da Beth Russo hoje faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina e eu não abro mão disso por nada. Se eu não faço o Ho'oponopono mágico, se eu perco algum vídeo novo da Beth, parece que tá faltando alguma coisa na minha vida. Por isso que eu digo que primeiro e principalmente eu sigo a Beth Russo. E dessas técnicas todas, tanto a técnica Hertz quanto a reprogramação mental do Hélio Couto, elas dão resultados muito, muito rápidos. Só que a reprogramação mental do Hélio Couto você tem que fazer por um número de dias, você acorda se sentindo um pouquinho melhor. E a técnica Hertz é uma explosão de sentimentos na hora, é instantâneo. Então, o momento que você tá praticando a técnica, a tua mente vai estourando, vai indo pra frente, as coisas vão vindo, a emoção vem, então eu acredito que seja por conta disso que você consegue cocriar tão rápido e que tem tantos relatos a respeito da técnica dela. E linkando uma coisa com a outra, a técnica Hertz tem o Ho'oponopono incluído. Por isso que eu acredito que ela faça tanto efeito tão rápido. Agora, rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar 3 dicas para vocês. Façam o teste, se vocês estão seguindo alguém, se essa pessoa está falando que é certo, se de repente é válido o que ela diz ou não. Primeira coisa para você observar, essa pessoa vive o que ela ensina? Se ela trabalha com autenticidade, ou se ela fica só replicando o que os outros falam. Segunda dica para você analisar, a técnica que esse mestre, que essa pessoa traz, ela te empodera ou ela te deixa dependente? No sentido assim, você consegue aplicar essa técnica em si mesmo? Ou tem alguma forma de você conseguir fazer mesmo de forma guiada e tudo mais? Ou você depende 100% dessa pessoa para realizar? Ou talvez não vai funcionar se você não comprar, por exemplo. Terceira dica de análise, o que você sente no teu corpo quando essa pessoa está falando? Ou quando você está aplicando essa técnica? Você sente alguma expansão aqui?
Ou você sente alguma contração aqui? Observe os teus sentimentos durante a realização dessa técnica, que o teu corpo mesmo vai te falar se isso é válido para você ou não. Agora me conta qual mestre ou qual técnica mais se identifica com você. Se tem alguém que eu não citei aqui, que você conhece, você sabe que é bom, deixa nos comentários para eu conhecer também e fazer o teste das técnicas novas para poder trazer aqui no canal. E lembra sempre que o maior mestre que existe já habita dentro de você.